No vídeo anterior, nós vimos as classificações básicas sobre o movimento uniformemente variado. Nós vimos que o movimento uniformemente variado ele é caracterizado por uma aceleração constante e não nula. Vimos que a aceleração é uma grandeza física que mede a taxa de variação de velocidade no decorrer do tempo. Então, nós teremos a variação de velocidade para cada unidade de tempo. E vimos também como classificar o movimento em acelerado e retardado, avaliando somente os sinais de duas grandezas, que são a velocidade e a aceleração. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês as funções horárias. Nós temos basicamente três funções. A terceira ela é derivada das duas primeiras que nós vamos apresentar e os diagramas. Então vejam só. A primeira função horária que eu apresento para vocês é a função horária da velocidade. Como o próprio nome já sugere, essa função ela vai ser usada principalmente quando eu preciso obter velocidade. Mas, claro, eu também posso usá-la para obter qualquer outra informação que não seja velocidade, como aceleração e tempo. Então vejam, os termos que eu tenho aqui são velocidade num determinado instante, a velocidade inicial do movimento, e aqui eu tenho um termo que é definido como produto da aceleração pelo tempo, que também define uma velocidade. Então, a velocidade no instante t será igual à soma da velocidade inicial mais o produto da aceleração vezes o tempo, que também define uma velocidade. Okay? A segunda expressão é a chamada função horária do espaço. Essa função ela tem principalmente a função de determinar para a gente a posição do móvel num determinado instante t. Então, S é exatamente a posição no instante t, SO é a posição inicial do móvel. Esse termo, velocidade inicial vezes o tempo, ele também representa um deslocamento. Esse é um deslocamento devido à velocidade inicial. E o último termo, que é um termo de segundo grau, nós temos aqui também um deslocamento, só que um deslocamento devido à variação de velocidade. Então, vejam que cada termo dessa função horária do espaço representa para a gente um determinado deslocamento, onde eu estou somando, no final das contas, deslocamentos. Então, eu tenho posição inicial, e é isso aqui. Tenho esse deslocamento devido à minha velocidade inicial, também se trata de um deslocamento. E aqui eu tenho um deslocamento devido a uma variação de velocidade. Observem que essa função horária do espaço ela é uma expressão de segundo grau. Então, nós podemos muito bem identificar os termos. A posição inicial é um termo independente. A velocidade inicial acompanha o termo de primeiro grau. E a aceleração dividido por 2 acompanha o termo de segundo grau dessa expressão. Como eu falei no início do vídeo, existe uma terceira expressão que ela é derivada a partir da função horária da velocidade do espaço, que é a chamada equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli ela não depende do tempo. Por isso, nós podemos recorrer a essa expressão analítica sempre que não precisamos do tempo como informação, como quando o tempo não é uma informação primordial para mim para obter grandezas como velocidade, velocidade inicial, aceleração ou deslocamento. Como vocês podem ver nessa expressão, eu tenho velocidade, velocidade inicial, aceleração e deslocamento escalar. Todas essas grandezas reunidas nessa expressão da equação de Torricelli, da qual me permite obter qualquer uma dessas expressões, qualquer uma dessas grandezas físicas, caso necessário. Bom, a partir dessas funções horárias, eu também posso ter os diagramas. Então, por exemplo, aqui, embora não esteja na mesma ordem que vimos aqui em cima, nós temos, por exemplo, que a função horária da velocidade ela nos fornece esse tipo de gráfico aqui, onde nós temos aqui velocidade em função do tempo. A função horária do espaço, por outro lado, ela vai fornecer um diagrama desse tipo, um gráfico desse tipo, onde nós temos aqui espaço em função do tempo. E a última expressão, ela representa exatamente a aceleração em função do tempo. Como vocês podem ver, ela é um gráfico simples, porque
Porque nós estamos mostrando como a aceleração se comporta no decorrer do tempo. E como aprendemos lá no primeiro vídeo, num movimento uniformemente variado, a aceleração ela permanece a mesma durante todo o tempo. Ela é constante e não nula. Por isso nós temos esse tipo de comportamento nos dois gráficos. O que acontece no primeiro é que nós temos a reta acima do eixo dos tempos. Como a reta está acima do eixo dos tempos, nós temos aqui uma aceleração positiva. Já no outro caso, no segundo gráfico, nós temos uma aceleração negativa. Por quê? Porque a reta está abaixo do eixo dos tempos e, portanto, nós temos uma aceleração menor que zero. Okay? Uma outra informação que nós podemos obter aqui a partir desses gráficos, em qualquer um dos dois, é que através da área desse gráfico, ou seja, da reta formada entre a área entre a reta e o eixo do tempo, nós podemos obter, por exemplo, a variação de velocidade. Então, qualquer uma das situações, claro, sempre tomando muito cuidado com os sinais, qualquer uma das duas situações aqui, nós podemos obter o seguinte, que ΔV é numericamente igual à área do gráfico. Essa área do gráfico vai ser o quê? A aceleração vezes tempo. Okay? Então, como vocês podem ver, aqui nesse gráfico, nós temos aqui uma figura geométrica plana, que é um retângulo. Então, lembrando de como se calcular a área de um retângulo, rapidamente eu posso obter essa informação, que é a variação de velocidade, calculando essa área. Okay? Então, sempre que precisar obter a variação de velocidade a partir de um gráfico como esse, onde, como sabemos, a aceleração é constante, nós vamos calcular a área dessa figura geométrica e então obter a velocidade como informação. Bom, agora vamos estudar o comportamento do gráfico velocidade em função do tempo. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, neste eixo, a velocidade, neste eixo, o tempo. Nós temos aqui uma reta ascendente que mostra que nossa velocidade ela está aumentando com o tempo. Então, o que é que nós temos? Primeiro, onde a reta começa, neste ponto inicial aqui, nós temos a informação da velocidade inicial. Neste ponto, nós temos a origem dos eixos, onde o valor é zero. Observem que, na primeira parte do gráfico, esta primeira parte aqui, nós temos uma velocidade negativa, que está aumentando, porém ela é negativa até o instante t1. Então, neste ponto aqui, como a minha velocidade é negativa, nós podemos classificar o movimento em retrógrado. Nosso movimento aqui, ele é retrógrado, porque a minha velocidade é negativa. Já nesse segundo momento aqui, nós temos um movimento progressivo. Por quê? Porque a minha velocidade agora ela é positiva. Observem que há uma mudança. Depois do instante t1, antes do instante t1, a minha velocidade era negativa, e depois do instante t1, a minha velocidade passou a ser positiva. Isso quer dizer que neste ponto ocorreu uma inversão do movimento. E durante a inversão do movimento, a velocidade é igual a zero. Outro ponto importante que nós podemos tirar daqui é que, como o módulo da minha velocidade está aumentando no decorrer do tempo, nós vimos no primeiro vídeo que quando o módulo da velocidade aumenta, a aceleração, o movimento pode ser classificado como acelerado. Só que, observem que esse gráfico ele está dividido em duas partes. A primeira parte nós temos o movimento retrógrado, velocidade negativa. E na segunda parte nós temos o movimento progressivo, velocidade positiva. Então lembrem-se que eu também mostrei para vocês que para classificar o movimento basta que a gente faça uma comparação entre os sinais da velocidade e da aceleração. Vejam que num todo a minha aceleração é positiva nesse gráfico. Porém, a minha velocidade ela não é o tempo todo positiva, nem é o tempo todo negativa. Então, por exemplo, na primeira parte nós temos um movimento retrógrado e tem uma velocidade negativa. Então, neste caso, como a minha aceleração aqui no gráfico como um todo é positiva e a minha velocidade nessa parte ela é negativa, nós teremos nesse primeiro momento um movimento retardado. Porque velocidade e aceleração têm sinais opostos. Ok?
Já no segundo momento, nós temos uma velocidade positiva e minha aceleração nesse gráfico também é positiva. Portanto, nessa segunda parte, o meu movimento será acelerado. Então, nós teremos aí um movimento acelerado. No outro gráfico, no segundo gráfico, nós teremos também uma situação em que, neste ponto, aqui, a minha velocidade inicial. O eixo, origem dos eixos, marco zero. E o ponto T2, como vocês podem ver, igual ao primeiro gráfico, eu também tenho ali uma inversão do movimento. Então, eu já posso dizer aqui, no primeiro momento, que a minha velocidade aqui é zero nesse ponto. Aí o que é que acontece? Nesse primeiro trecho, observem que a minha velocidade ela é positiva. Embora ela esteja diminuindo, ela é positiva até o instante T2. Então, se ela é positiva, nós temos que nesse ponto, o movimento ele é progressivo. Já nesse segundo ponto, observe que a minha velocidade depois de T2 ela é negativa. Então, se ela é negativa, nós temos aqui um movimento retrógrado. Agora, observando o gráfico como um todo, observem que o módulo da velocidade está diminuindo com o tempo. Isso significa o quê? Significa dizer que minha aceleração é negativa. Então, ao comparar o sinal da minha aceleração, que é negativa, com o da velocidade em cada trecho do gráfico, nós teremos diferentes classificações para esse gráfico. Então, por exemplo, na primeira parte, a minha velocidade é negativa, ou é positiva. Como ela é positiva e minha aceleração é negativa, nós teremos aqui um movimento nesse trecho retardado. Já no segundo trecho, como a minha velocidade é negativa, nós teremos agora um movimento acelerado. Por que acelerado? Porque a aceleração é negativa, bem como a velocidade também é negativa. Então nós teremos aí um movimento retrógrado e acelerado. Uma outra informação que nós podemos tirar desse tipo de gráfico é, calculando a partir da área do gráfico, a área formada entre a reta vermelha e o eixo do tempo, é calcular o deslocamento escalar. Então nós temos que sempre prestar atenção que tipo de figura geométrica esse gráfico está formando e daí então calcular essa área, lembrando que o cálculo dessa área vai me dar exatamente o deslocamento escalar a partir desse gráfico. Então, se fôssemos usar, por exemplo, qualquer um desses dois gráficos aqui, veríamos que nós temos aqui dois triângulos que nós podemos obter a área e então determinar o deslocamento escalar a partir disso. Como esse gráfico ele é dividido em duas partes, ele está dividido em duas partes, eu teria que calcular essa área daqui de baixo e depois essa área daqui de baixo, para daí então somar essas áreas, claro, levando em consideração os sinais. Consequentemente, se fôssemos calcular a área a partir desse gráfico, por exemplo, a área na parte inferior ela daria negativa, a área nessa região aqui ela daria negativa, e a área nessa parte daqui daria positiva. Como vocês podem ver, as figuras geométricas formadas aqui correspondem a de um triângulo, mas ela pode ter outro formato, como o formato de um trapézio, por exemplo. E ao calcular essa área, nós temos que sempre tomar cuidado com os sinais. Eu falei que você vai calcular as duas áreas para um gráfico como esse e somar, mas levando em consideração os sinais. Tome muito cuidado com isso. Um outro gráfico que nós temos é o gráfico do espaço em função do tempo. Observem que esse gráfico é uma parábola, porque ela acompanha exatamente a função horária do espaço, que é uma expressão de segundo grau. Portanto, nós temos aqui uma parábola. A partir dessa parábola, nós temos o seguinte: nós podemos também tirar muitas informações importantes a partir dela. Assim como eu expliquei para vocês no gráfico da velocidade em função do tempo, aqui também nós observaremos que ocorrerá uma mudança de comportamento depois de um determinado ponto do gráfico. Então nós precisamos estar atentos a esse tipo de mudança de comportamento. Por exemplo, observem que
Aqui nesse primeiro gráfico nós temos uma parábola com concavidade voltada para cima. Isso já determina para mim o sinal da aceleração. Mesmo sem conhecer a aceleração, eu já sei, por exemplo, que num gráfico como esse, a minha aceleração ela é positiva. Ok? Ela é positiva. Então, sempre que o gráfico te apresentar uma parábola com concavidade voltada para cima, você já sabe que a aceleração ela é positiva. No caso contrário, como estamos vendo aqui neste outro gráfico aqui, a concavidade voltada para baixo, nós teremos uma aceleração negativa. Okay? Então, essa é a primeira informação que nós já podemos obter a partir do gráfico. Observem que ambos nós temos aqui um T1 e um instante T2. Dois casos, observem que há uma mudança de comportamento no gráfico. No primeiro gráfico, por exemplo, observem que a posição, isso aqui representa a posição inicial do meu gráfico, esse ponto, o espaço ele diminui entre o instante 0 e o instante T1. Se ele diminui, se os valores do espaço estão diminuindo, a gente vai classificar esse movimento como retrógrado. Então, nós temos aí como classificar o movimento a partir desse comportamento do gráfico. O que a gente vê é que o móvel está realizando deslocamentos cada vez menores em intervalos de tempo de mesma duração. Então, isso indica que o módulo da minha velocidade vai estar diminuindo. Ou seja, o meu movimento, nesse caso, vai ser retardado. Então, observem que neste trecho aqui, neste primeiro trecho, eu posso classificar o movimento observando todas essas características. Primeiro, o espaço está diminuindo no decorrer do tempo. Como o espaço está diminuindo no decorrer do tempo, eu já sei que isso é um movimento retrógrado. Movimento retrógrado. Isso, como consequência, vai me dar, vai indicar para mim que o módulo da velocidade está diminuindo. Então, se o módulo da velocidade está diminuindo, nós temos, nesse caso aí, um movimento retardado. E observem, como o módulo da velocidade está diminuindo, como eu estou falando para vocês, isso indica para a gente que a minha velocidade ela tem um sinal oposto ao da aceleração, porque lembre-se, desde o início, nós já descobrimos que como a concavidade é voltada para cima, a minha aceleração ela é maior do que zero. Então, neste caso, como o espaço está diminuindo com o tempo, nós teremos uma velocidade negativa. Já no outro instante, que é esse daqui, nesse outro ponto daqui, nós teremos o quê? De T1 em diante, observem que o espaço está aumentando, ele está crescendo no decorrer do tempo, o que configura para a gente um movimento progressivo. O que é que significa um movimento progressivo? Velocidade positiva. Então, se o meu movimento aqui, ele é progressivo, ou seja, velocidade positiva, ao comparar o sinal da velocidade com o da aceleração, nós chegamos à conclusão que esse movimento ele é também o quê? Acelerado. Então, aqui nós teremos um movimento acelerado. Ok? Então, informações como essa, nós podemos retirar de um gráfico como esse. Observem o comportamento da curva, como ela vai se comportar, e aí sim eu posso determinar algumas informações importantes aqui. No gráfico T2, no segundo gráfico, nós temos a mesma coisa. Então, como já falamos, aqui nós temos uma aceleração negativa, porque a concavidade da parábola está voltada para baixo. Neste ponto aqui, nós temos a posição inicial, aqui é o ponto zero. Então, observem que, na primeira situação, aqui, nesse primeiro trecho que vai de 0 até T2, nós temos uma variação crescente da posição. Se a variação ela é crescente,
nós temos que tipo de movimento aqui? Se o espaço está aumentando com o tempo, no decorrer do tempo, nós temos um movimento progressivo. Ok? Movimento progressivo. Aí veja, se o movimento é progressivo, isso significa dizer que a minha velocidade ela é maior que zero. E se a minha velocidade é maior que zero, quando eu comparo velocidade positiva com aceleração negativa, eu já sei que esse meu movimento aqui ele será retardado. E retardado. Velocidade positiva, aceleração negativa, sinais diferentes, eu tenho um movimento retardado. Já no segundo trecho, o que é que acontece? A posição, o espaço, ele começa a diminuir no decorrer do tempo. Então, se ele diminui no decorrer do tempo, nós temos uma velocidade negativa, logo esse movimento ele é retrógrado. E se ele é retrógrado, a velocidade é negativa. E sendo uma velocidade negativa, comparando com a aceleração, nós teremos nesse ponto um movimento acelerado. Ok? Lembrando, observem que no instante T1 ocorre sempre uma mudança no comportamento do movimento, assim como no instante T2 do segundo gráfico. Então, repetindo, nesse instante aqui, a minha velocidade vai ser igual a zero, assim como aqui também em T1, a minha velocidade vai ser igual a zero. Por quê? Porque nesse instante ocorre a inversão do sentido do movimento. E, portanto, a minha velocidade nesse instante ela é igual a zero. Ok, gente? Então, espero ter sido claro, espero que vocês tenham entendido. E no próximo vídeo eu vou falar sobre movimento vertical, que é uma aplicação do movimento uniformemente variado, só que agora sob a ação de uma grandeza que a gente conhece, que é a aceleração gravitacional. Ok? Então, até o próximo vídeo.